Agora, tratando das eleições municipais, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, embarcou para uma viagem internacional nesta quinta-feira. O empresário deve se reunir com o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, e também com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A equipe de campanha de Marçal já estabeleceu contato com o staff de Bukele para organizar uma reunião que deve discutir principalmente a política de segurança pública que foi adotada pelo líder de El Salvador, que prendeu mais de 70 mil pessoas em seu primeiro mandato e reduziu drasticamente a criminalidade. O possível encontro com Donald Trump não foi detalhado. Claro, muito se pergunta também sobre a eventual participação de Pablo Marçal no evento de 7 de setembro. Possivelmente, talvez não dê tempo. Vou começar com você, Luiz Felipe Dávila. Em meio à campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Marçal viaja para uma reunião com o líder de El Salvador, Nayib Bukele. Claro, assuntos ligados à segurança pública devem estar na pauta, né, Dávila? Com certeza. Agora, o Pablo Marçal está fazendo essa viagem internacional para talvez ter mais endosso ou legitimidade de outros líderes mundiais ao seu nome. O que mostra que Marçal está tentando se projetar como uma figura para ir muito além da disputa da Prefeitura de São Paulo. Agora, por outro lado, vai deixar o território no momento importante da campanha, uma campanha muito curta, né, Caniato, essa campanha para prefeito, num momento crucial. E como indicam as pesquisas, ele parou de crescer. Saiu o Datafolha agora recentemente que parou de crescer da forma como vinha crescendo. Então, assim, é um momento que todo o esforço tem que estar, no fundo, gastando sola de sapato, conversando com as pessoas, porque qualquer descuido agora pode, na verdade, ajudar os outros a crescer mais. Mas eu acho que essa é uma estratégia que ele está tentando fazer para se firmar como uma liderança que vai muito além da questão municipal, tentando aí ter o apoio de pessoas que ele considera pessoas que seriam importantes para fortalecer a imagem da sua candidatura. De novo, jogando mais na narrativa. E essa é uma estratégia da sua campanha e precisa ser respeitada. Você, Cristiano Beraldo, a estratégia da campanha de Pablo Marçal embarcou para El Salvador, possivelmente vai tirar aquela foto ao lado do presidente Nayib Bukele. Muitos falam em internacionalizar a campanha, enfim, buscar ideias que poderão no futuro fazer parte do programa de governo. Que é preciso considerar nessa viagem de Pablo Marçal? Há quem diga que ele irá se encontrar com Donald Trump e Javier Milei também. Há quem diga tanta coisa, né, Caniato? Aí vai de cada um acreditar. Enfim, eu assisti um vídeo hoje de Pablo Marçal dizendo que ele era muito melhor, maior e mais importante do que Salomão. Ele dizendo que Salomão escreveu 3 livros, ele escreveu 45. Que as pessoas que ficam enaltecendo Salomão 3.000 anos depois são pessoas desatualizadas. E Salomão não falou para 50 milhões de pessoas como ele, Pablo Marçal, fala. E aí eu fiquei olhando esse tipo de consideração. Quer dizer, o que passa de verdade na cabeça de alguém que tem a cara de pau, ou talvez seja só ignorância, de publicamente proferir essas palavras, desenvolver esse raciocínio, se achando o maioral, o grandalhão, que é mais importante que Salomão. Quer dizer, olha, para qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso, você pode até achar que você faz coisas importantes, que você tem conquistas importantes na sua vida, que você, enfim, tem uma repercussão de internet muito relevante, está aí, né, entre os primeiros colocados da corrida para a prefeitura da cidade mais importante da América do Sul. Agora, como diriam lá em Pouso Alegre, menos, Marçal, menos.
Manda foto lá de você abraçado com o Trump, que não tem nada mais para fazer. O Trump está com uma vida tranquila, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, concorrendo aí à reeleição. Vai ver que ele vai estar lá em Mar-a-Lago, esperando com um cafezinho, uma torradinha, para saber como ele, Donald Trump, escreve 45 livros e se torna uma figura histórica mais importante do que Salomão. Você, Roberto Mota, a estratégia da campanha do candidato Marçal, enfim, agendada essa viagem e o encontro com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Mota. Olha, eu não voto em São Paulo, não tenho candidato, não apoio ninguém, mas eu vou cumprimentar o candidato por sua iniciativa. Se há um país que todos os políticos brasileiros sérios deveriam visitar, é El Salvador. Para vocês terem uma ideia, é um país que em 2 anos reduziu os homicídios em 86%. Aí muita gente diz, né? Você escuta muito isso. Ah, mas o Bukele, ele tomou medidas antidemocráticas. Eu conversei com parlamentares que foram a El Salvador e eles me disseram que isso não é verdade. E mesmo que fosse, eu pergunto a vocês, que democracia é essa que nós vivemos, onde 1 milhão de pessoas foram assassinadas nos últimos 20 anos? Que democracia é essa onde a prioridade é a liberdade dos criminosos e a gente vive com medo, trancado atrás das grades? Eu não sei se vocês viram um vídeo terrível, nós comentamos, acho que foi hoje no Morning Show, de uma moça sendo assaltada aqui em São João de Meriti, uma jovem. Vem um vagabundo, dá uma gravata nela e ela começa a implorar para que ele não leve o celular dela, porque o pai dela ainda está pagando as prestações do celular. E o bandido ignora, espanca a menina, leva o celular e a menina fica largada na calçada, chorando desconsolada, desesperada. Aquilo ali é o retrato do Brasil hoje. É um país onde só está feliz quem vive cercado de segurança e anda de carro blindado. Então, se há 2 países que têm lições importantes para nos ensinar hoje, esses países são El Salvador e Argentina. Eu não voto em São Paulo, não tenho candidato, não apoio ninguém, mas tenho que cumprimentar um candidato que está fazendo o seu dever de casa, indo lá ver o que foi que aconteceu. Pois é, mas Luiz Felipe Dávila, antes da campanha eleitoral para a prefeitura, nós falávamos que a temática da segurança pública, o enfrentamento à violência, também seria um assunto que dominaria parte dos debates e das discussões entre os candidatos, principalmente as capitais e as médias cidades brasileiras. Enfim, o fato de ir a El Salvador, talvez se ele trouxer algumas boas ideias, de que maneira ele poderia implementar isso sendo prefeito de São Paulo? Eu digo isso a Pablo Marçal ou qualquer outro candidato à prefeitura de capitais, por exemplo? Está na eleição errada. Tem que esperar 26 para disputar o governo do estado. A eleição para prefeito é uma questão muito limitada que a Guarda Municipal pode fazer. Por isso que eu estou dizendo, tudo bem, quem lá vê pode ver, mas assim, transformar isso num programa de governo na cidade de São Paulo não é assim que se faz. Isso aí, se ele fosse disputar para governador, tudo bem, mas não para prefeito de São Paulo. Então, esse é um pouco o ponto, né, Caniato? No fundo, é esse jogo de narrativa. No fundo, o eleitor não sabe muito bem a diferença do qual é o papel do prefeito, do governador, do presidente. Ele acha que o prefeito pode tomar conta da segurança, ele não sabe muito bem essa diferenciação dos atributos constitucionais de cada um. Então, no fundo, a questão de segurança é uma questão muito importante que aflige hoje todos os brasileiros e, evidentemente, o paulistano. Então, essa maratona para visitar projetos de linha dura na segurança é bom para a narrativa, mas no fato, o que vai fazer? Fazer a guarda municipal se transformar numa rota? Não dá para fazer isso. Então, assim, não tem cabimento. É mais para uma função de narrativa política
né? E isso que eu acho que a gente está... Isso ajuda a empobrecer a discussão e não a melhorar a qualidade da discussão. Acho que São Paulo tem dificuldade de resolver problemas seríssimos, né? Na educação, na própria saúde pública, evidentemente em segurança em parceria com o governo do Estado. Então, eu acho que é uma forma de tentar educar melhor a opinião pública ao discutir boas propostas, né? E não só ficar na superfície, na espuma da narrativa. É o vai que cola, Beraldo? Bom, daqui a 28 dias a população vai à urna escolher seu candidato. E a população deveria fazer uma conexão direta entre o prefeito e, sobretudo, o vereador. Nesse aspecto de contato com a população, acho até que o vereador ainda é mais representativo, porque o vereador tem que ser aquela pessoa do seu bairro, que conhece o buraco da rua, a calçada que você não consegue andar, que não consegue passar com uma cadeira de rodas, conhece aonde os semáforos não funcionam, conhece aonde o hospital não atende de forma adequada a população, conhece aonde tem os perigos de roubo, porque você anda pelas mesmas ruas e vê as mesmas cenas de violência, de assaltos e por aí vai. Então, o candidato a vereador e o candidato a prefeito, sobretudo nesses últimos 28 dias de campanha, tem que estar junto da população, mostrando a ela o seu conhecimento da vida real e propostas para solucionar aqueles problemas. E eu estou até descartando, Caniato, um fato concreto. A estrutura da Prefeitura de São Paulo é um transatlântico dificílimo de manobrar. Pode colocar, aí tirar o presidente da Apple e colocar na Prefeitura de São Paulo, que ele muito pouco vai conseguir fazer. Porque você tem que lidar com toda uma estrutura inchada, uma série de pessoas que estão ali com os hábitos errados já há muito tempo. Às vezes pessoas até que com boa vontade, achando que estão acertando, mas estão indo para o lugar errado. Nunca chegarão no destino correto. Então, se você não tiver uma visão da cidade, sensibilidade para tratar o servidor público com respeito, mas com a motivação para ir para o lugar certo, com disposição para tratar na Câmara de Vereadores de uma revolução administrativa que impactará nesses maus hábitos dos vereadores de sempre, que ficam se elegendo porque reservam ali parte das estruturas da prefeitura. Então, se você não estiver tratando disso, Caniato, me desculpa, vai lá para El Salvador, vai visitar o Secote, vai ver um monte de marginal preso e vai ter tanta utilidade agora para essa eleição quanto dizer que vai construir um prédio de 1 quilômetro ou que vai resolver o problema do trânsito com teleférico. Vamos falar sério, gente. É São Paulo, é a cidade mais importante do Brasil, uma das mais importantes do mundo. Milhões de pessoas que perdem horas preciosas das suas vidas no trânsito, porque não tem um prefeito que consiga fazer os semáforos funcionar quando chove, que não consegue resolver o problema de vias como a Marginal Pinheiros, onde você tem trechos de 60 km por hora, faça-me o favor. Quer dizer, a população enxerga isso todo dia. Então, vamos passar pela vida entregando um percentual imenso das nossas vidas ao trânsito gerado pela incompetência do administrador público e vamos aplaudir o coach que é melhor que o Salomão. Viva o prédio de 1 quilômetro. Ora, faça-me um favor, eu estou ficando realmente impaciente com essa falta de objetividade nas discussões, Caniato. Vou trazer um outro destaque, mas conectado a esse, porque o desempenho de Pablo Marçal nas pesquisas levou o mercado financeiro a testar o nome dele como eventual candidato na disputa presidencial de 2026. Pelo menos 2 bancos de investimentos encomendaram levantamentos de intenção de voto que incluem Marçal no rol de presidenciáveis. As pesquisas ainda estariam em fase de elaboração de relatórios prévios à ida de pesquisadores a campo, de acordo com as informações que foram divulgadas
pelo jornal Folha de São Paulo. Apesar do estudo, Marçal não é apontado como o eventual candidato preferido do mercado, que busca saber apenas quais são os cenários políticos que afetariam o ambiente econômico do país. Luiz Felipe Dávila tem muitos contatos no mercado financeiro. Dávila, em algum momento nas rodas de conversa levantaram o nome de Pablo Marçal. Como você avalia ele ter sido incluído nessas pesquisas que foram encomendadas por bancos de investimento, enfim, e essas viagens internacionais talvez sejam inclusive uma sinalização de que ele pode vir, sim, em 26? Olha, Canhato, é cada previsão sem pé nem cabeça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mercado financeiro é centrão, é o centrão empresarial, é o mercado do adesismo. Eles aderem a qualquer presidente que esteja lá, não importa se é da direita ou da esquerda. Afinal de contas, tem muitos negócios para fazer ligado ao governo, e ninguém quer estar mal com o governo. O mercado financeiro é o centrão do setor privado. Ele fica testando o nome, mas ele vai apoiar qualquer cara que está na frente. A mesma turma que apoia o Bolsonaro está apoiando o Lula. É uma falta de convicção, de princípio. É assim, a gente tem que estar bem com o governador do dia, porque o governador que está lá sentado, o governante que está lá sentado, é a pessoa que nós temos que fazer negócio. Então não tem nenhuma afinidade ideológica, de princípio, de valor, não tem nada. Então é mais uma sondagem do mercado, apenas para satisfazer uma curiosidade de meia dúzia, porque no fim o que acontece é que o mercado vai ser sempre governista. Pois é, Mota, você que já elogiou os muitos nomes que estão sendo incluídos nas pesquisas para 26, você disse, não, a direita tem muitas opções. Enfim, agora por conta desse fenômeno nas pesquisas, decidiram incluir inclusive Pablo Marçal nesses levantamentos. Mota. Qualquer dia vão incluir alguém aqui do Pingos nos Is nessa pesquisa e vai que a gente pontua. Olha o problemão que vão arrumar pra gente, hein? Por favor, não incluam ninguém do Pingos nos Is nessa pesquisa. Olha, eu queria só voltar um ponto aqui, porque temos aqui uma situação inédita. Eu quero discordar dos meus dois ilustres colegas aqui em relação a essa visita a El Salvador. Eu queria lembrar a eles o seguinte: um dos maiores cases de sucesso de combate ao crime conhecidos é o de um prefeito, Rudolph Giuliani, em Nova York, quando ele implantou a teoria das janelas quebradas, que numa tradução meio precária ficou conhecida aqui como tolerância zero. Lógico, já sei o que vocês estão pensando. Nos Estados Unidos é diferente, porque a polícia lá é subordinada nas cidades ao prefeito, não é aqui, não é como no Brasil, que é subordinado ao governador. Então, Giuliani tinha a polícia de verdade na mão dele. E aí ele começou fazendo o quê? Pegando pequenos delitos. Aquele sujeito que jogava água suja no vidro do carro, passava um pano imundo, depois cobrava um dinheiro para aquele serviço. Ele começou a levar essas pessoas para a delegacia, começou a descobrir que elas tinham, várias delas eram procuradas pela polícia, surpresa, né? Então, aí vocês vão dizer, mas, aqui no Brasil a polícia não é subordinada ao prefeito, mas tem a guarda municipal. A única coisa que falta para a guarda municipal ser usada como uma polícia é vontade política. Então, eu tenho que aplaudir, né? Ele está fazendo isso só para criar uma narrativa. Bom, se você tem que criar uma narrativa, pelo menos que seja fazendo a coisa certa, não é bom? Criar narrativa fazendo besteira, invadindo propriedade, sei lá o quê, aí é que é ruim. Então, não esqueçam disso. A gente que foi criado aqui no Brasil para achar que segurança pública não é assunto de prefeito, segurança pública é assunto de governador, e isso é um erro. Isso contribui para essa crise em que nós estamos vivendo. A Constituição diz, segurança pública é dever de todos. A partir do momento que os prefeitos contam com a Guarda Municipal, eu não sei qual é o tamanho da Guarda Municipal aí de São Paulo. Aqui do Rio de Janeiro, aqui no Rio, a gente tem uma guarda cujo efetivo, a última vez que eu vi, se aproximava do efetivo da Polícia Civil.
Então, é efetivamente uma força. Se essa força for bem utilizada, se o prefeito assumir a responsabilidade por usar essa força como a polícia, e hoje já existe um arcabouço legal para isso, meus amigos, esse jogo pode virar. A Polícia Militar e a Polícia Civil podem ter mais uma força ajudando no combate ao crime. Tá certo. Só um registro jornalístico. GCM de São Paulo tem um efetivo de 7.349 agentes.